A miopia é um problema que afeta inúmeras pessoas. Mas o que é ao certo a miopia? A miopia é, portanto, um dos erros refrativos. É, portanto, o erro refrativo mais frequente que nós temos. E antes de começarmos a falar da miopia, eu penso que é interessante falarmos do que é um erro refrativo. Portanto, o erro refrativo não é uma doença, como o nome indica, e envolve a refração. A refração de quê? A refração da luz. A luz penetra no nosso olho e falo passando por diversas estruturas. De fora para dentro e de forma relativamente sucinta, passa, em primeiro lugar, pelo nosso filme lacrimal, depois pela córnea, depois pelo cristalino, que é a lente, uma das lentes naturais do olho, e depois também pelo humor vítreo, que é o gel que nós temos dentro do olho, até atingir a retina. A retina, basicamente, vai traduzir a luz e vai enviá-la para o cérebro através de um impulso nervoso, e no cérebro é que sim, finalmente se forma a imagem. Portanto, ao contrário do que nós normalmente pensamos, quem vê realmente não são os olhos. Quem vê realmente é o nosso cérebro. Claro que através de todo este sistema complexo, mas é desta forma como estou a descrever. E, basicamente, nos erros refrativos há uma alteração deste mecanismo que, se for perfeito, resulta numa coisa que nós chamamos a emetropia. Ou seja, uma pessoa que não precisa de óculos anda ali muito próximo da emetropia. É esse o nome. Na miopia, acontece que, por norma, os olhos são mais compridos do que o normal. E, como são mais compridos que o normal, a luz entra no olho e, quando se junta o feixe de luz para acertar, então, atingir a retina, numa zona concreta que nós chamamos a mácula lútea, que é uma zona muito importante da retina, ele não consegue, porque o olho é mais comprido do que o normal. E, portanto, esse feixe de luz fica concentrado à frente da retina. Num outro erro refrativo que também muitos de nós conhecem e é frequente, que é a hipermetropia, passa-se exatamente o contrário. O olho é mais pequeno e os raios de luz, quando se juntam, juntam-se num ponto imaginário atrás da retina. O outro erro refrativo, já agora comum, que devemos falar, é o astigmatismo. O astigmatismo não tem a ver com o tamanho do olho, mas mais com a forma do olho, neste caso, a forma da córnea. O feixe de luz, se a córnea for uma córnea perfeita, entra de uma forma uniforme, portanto, um feixe todo junto. Se a córnea não for tão regular quanto o esperado e apresentar, portanto, o astigmatismo, o feixe de luz, quando passa por essa superfície, pela córnea, vai abrir-se e vai acertar em vários pontos da retina, portanto, não produzindo uma imagem uniforme. E é por isso que as pessoas que têm astigmatismo muitas vezes têm uma visão desfocada. Miopia é muito comum e tem-se verificado um aumento desta condição a nível mundial. A miopia é o erro refrativo mais comum e é por isso que nós hoje estamos aqui a falar deles. Toda a gente conhece alguém, um familiar, um amigo, um primo, seja o que for, que tenha miopia. Toda a gente já ouviu falar. Se calhar nunca ouviram falar na hipermetropia ou no astigmatismo, mas na miopia de certeza absoluta. A miopia reveste-se também de uma particular importância nos dias atuais, porque está-se a observar a nível mundial um aumento muito, muito grande e muito preocupante portanto, da prevalência da miopia. A miopia, até a um determinado grau, não representa grande perigo para o olho, mas a partir de um determinado grau, ela torna-se, como nós chamamos, a miopia patológica, que está definida por vários consensos internacionais como a miopia acima dos 6 graus, das 6 dioptrias, torna-se uma miopia patológica e que pode, efetivamente, dar problemas para o olho. Podem ser problemas relativamente fáceis de resolver ou que tenham, pelo menos,
solução, mas pode chegar a níveis em que possa haver uma perda irreversível de visão. Isso é que nós nunca pretendemos. Portanto, é essa a grande importância e a grande atualidade deste tema, que é a miopia. São diversas as causas que podem levar à miopia, a par de motivos genéticos. A miopia tem, como nós costumamos dizer, é um fenómeno que tem uma origem multifatorial, ou seja, tem algumas origens genéticas ou hereditárias, se assim quisermos, mas tem também uma grande influência do meio ambiente no ser humano e, portanto, no desenvolvimento deste fenómeno. Eu começaria pela parte hereditária e realmente, quando temos um casal, isto é importante frisar, um casal em que ambos sejam míopes, isto está estudado e há agora alguns dados concretos, a probabilidade deles terem filhos com miopia é 6 vezes mais alta do que um casal, portanto, que não tenha miopia. Isto não quer dizer que obrigatoriamente vão ter um filho míope, mas há realmente uma probabilidade maior. Depois, o meio ambiente, como já falou, e muito bem, atualmente as nossas gerações, sobretudo mais jovens, têm um grande estímulo para a visão de perto, que são os smartphones, os tablets, já para não dizer os computadores, mas os computadores, portanto, de secretária já são uma visão um pouco mais intermédia. E realmente o tempo que as pessoas hoje em dia passam agarrados a esses aparelhos, dispositivos, é excessivo e para além do mais leva a que a miopia progrida. Há um outro também fator importante, que é a própria distância com que as pessoas usam esses aparelhos. Uma pessoa, se já tiver uma miopia por si só, tem tendência a usar muito a visão de perto, porque a miopia é um erro refrativo que proporciona uma má visão para o longe, mas as pessoas têm uma grande facilidade em ver ao perto. Portanto, veem bem ao perto, normalmente não precisam de óculos e é-lhes muito fácil usar a visão de perto. Um míope tem muita tendência em ver a distâncias abaixo dos 30 centímetros, portanto, muito próximo dos olhos. E quando o faz, abaixo dos 30 centímetros, distâncias mais próximas que 30 centímetros, está também isso a representar um estímulo para a progressão da miopia. É um outro fator importante. Não só o tempo de exposição ao aparelho que nos faz usar a visão de perto, mas também a própria distância com que nós o fazemos. Eu falei na distância dos 30 centímetros e também o tempo de duração, voltando um pouco atrás, é muito importante. Sempre está estudado também, acima de 16 minutos, nós já estamos a fazer um esforço extra para os nossos olhos. Esta é uma situação que pode facilmente ser compensada. Irmos à rua. Se nós formos à rua e passarmos lá uns bons minutos, estamos logo, e de preferência, tentarmos usar a nossa visão de longe, portanto, focarmos para estímulos longínquos, nós estamos, como se fizéssemos um reset a todo o mal que estivemos a fazer antes. E hoje em dia também as nossas gerações, sobretudo mais novas, deve-se também à industrialização, às pessoas atualmente terem um nível cultural e de ensino também mais alto, é normal, cada vez passam mais horas dentro de espaços fechados e com cada vez menos contacto com o ar livre e com a radiação solar e com os estímulos para longe. Isso é também um fator que devemos considerar e muito. Como é que se diagnostica esta condição, sobretudo nas crianças? Isso é também uma pergunta muito importante, porque realmente o primeiro exame que se deve fazer de oftalmologia é algo que sempre foi um pouco debatido. Para detectarmos a miopia, obviamente, respondendo à sua pergunta, o ideal é fazer um exame oftalmológico, com um médico oftalmologista, para se fazer um exame completo. As indicações que há atualmente
tanto internacionais como mesmo da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, apontam para a idade de 3 anos como uma idade boa para se fazer o primeiro exame oftalmológico. A não ser que haja, evidentemente, algo mais. Estamos a falar em pessoas que aparentemente não tenham grande dificuldade visual. Aos 3 anos já se consegue ter uma ideia do estado refrativo da pessoa, portanto, se tem alguma graduação e se essa graduação pode ter impacto na pessoa. É também muito importante nessa idade fazer uma avaliação do alinhamento ocular, porque por vezes há estrabismos e os estrabismos também são uma situação que deve ser corrigida, sobretudo nas crianças, e que essa é uma idade muitas vezes importante para se poder corrigir esse tipo de situações. E é também o exame do fundo do olho, como eu falei, da retina, do nervo óptico, é muito importante ver, porque por vezes pode haver patologia e que fica também ela já identificada e eventualmente orientada. Portanto, os 3 anos eu diria como a idade chave para o primeiro exame oftalmológico. Para os mais jovens, a miopia pode ter consequências bastante graves. Ora bem, como eu já falei, a miopia, se desenvolver e se for galopando, como nós antigamente havia uma designação que eu penso que é interessante e é correta, miopia galopante, se ela se começar a desenvolver, o olho pode, a dada altura, se entrarmos no tal domínio da miopia patológica, começar a ter alterações. As alterações mais significativas e que nos põem em maior sobressalto são as alterações da retina. A retina é o tal tecido interno que eu falei, que recebe portanto, o estímulo luminoso e o transforma depois num estímulo nervoso que vai para o cérebro para ser traduzido numa imagem. E a retina, se o olho for muito míope, é uma retina que logo à partida vai ter, mesmo em jovens, vai ter algumas alterações. Não é muito difícil imaginar que se o olho é muito mais comprido, o tecido retiniano vai ficar muito mais esticado. Eu costumo dar a imagem, é como nós termos uma cama de casal, mas queremos lhe pôr um lençol para uma cama de solteiro. O lençol vai ficar muito tenso e a dada altura pode rasgar. E isso é uma das coisas que pode acontecer num alto míope. Pode a retina a dada altura rasgar, e se rasgar isso pode ser perigoso, porque a partir de uma rasgadura retiniana pode aparecer uma situação que é muito grave, que é um descolamento de retina. O descolamento de retina é uma situação grave que necessita de cirurgia, normalmente de forma urgente, e que pode, se não for tratado, levar mesmo a uma perda visual irreversível. O diagnóstico precoce é em qualquer situação essencial.